Olá, no Rumo Certo de hoje vamos falar sobre ações, sobre estratégias para o posicionamento da sua marca, da sua empresa. E aí eu recebo aqui Manuela Hoffman. Manuela é gerente de marketing de uma grande fintech com sede em Florianópolis. Manuela, seja muito bem-vinda. Olá, Sebastião. Obrigada pelo convite. Estamos aqui, espero que eu possa contribuir com vocês hoje. E vai, com certeza. Muito obrigado a você também por disponibilizar do seu tempo e aí também compartilhar com a gente o seu conhecimento, a sua expertise. E aí eu queria conhecer mesmo um pouco mais da Manuela, saber da sua trajetória e do trabalho que você faz aí nessa fintech, como eu fiz referência no início. Legal. Sebastião, na verdade, a minha formação é toda em comunicação, né? Eu me formei aqui em letras e jornalismo, aqui em Santa Catarina. E eu trabalho desde sempre com posicionamento de marcas, né? Então eu fui para a área do marketing, minhas pós-graduações são todas em mídias sociais, em marketing digital. E aí eu fui trabalhando no posicionamento de marcas, principalmente no começo para pequenas e micro e depois para médias empresas, né? Hoje eu estou atuando na área de marketing aqui na gerência de marketing da Frank Open Banking, que é uma fintech que já ganhou o Brasil aqui, mas tem sede em Florianópolis, né? E hoje a gente trabalha na gestão desta marca que está cada vez em crescimento, está ganhando robustez, é uma empresa que tem uma trilha de mercado bem interessante, hoje a maior plataforma de bancários independentes do país, né? Interessante a gente dizer como o posicionamento de uma marca ganhou relevância, né? Como virou um ativo forte nas empresas, né, Manuela? E você fez um trabalho, inclusive, um tempo com o Sebrae, com micro e pequenas empresas. Me conte também um pouco dessa experiência, para depois a gente falar da relevância do posicionamento. Legal, interessante. O Sebrae tinha um programa que se chamava Sebrae Tech, e aí ele impulsionava empresas para que elas viessem trabalhar um pouco as suas marcas, né, dentro de uma visão de inovação e tecnologia. Só para você entender, Sebastião, no Brasil, a visão da marca é uma coisa relativamente nova, né? Enquanto nos Estados Unidos uma empresa já nasce com uma marca já agregada ao seu nome, aqui no Brasil é uma coisa que foi nova, porque o empreendedorismo no Brasil, ele vem de uma forma pessoal, né? Ele vem com uma necessidade. E aí o Sebrae fazia essas parcerias com as empresas, com as micro e pequenas empresas, para auxiliar elas a criarem marcas potentes, né, agregadas a produtos que eram muito interessantes. Então a gente trabalhou nesse sistema junto com eles para que a gente trouxesse para as marcas grandes possibilidades. Então eram marcas não só da área de tecnologia, mas também marcas de setores que tinham uma projeção e uma importância aqui em Santa Catarina. Por exemplo, áreas de alimentação e têxtil, né? Que tinham uma potência enquanto marca, mas que não estavam alinhadas em termos de contexto de marca. E aí a gente entrava para ajudar essas empresas a se posicionarem nesse mercado e melhorarem a sua visibilidade, né? Então, e quando a gente fala aí de posicionamento, da importância da marca, que elementos ou que pontos são importantes também para micro e pequenos empreendedores, empresas, né? Porque a gente imagina que se fala de marca de grandes corporações, já é meio evidente ou já está muito conhecida e o posicionamento parece algo que já está quase que intrínseco ali, já se conhece. Mas é importante pensar no posicionamento mesmo de pequenos também, né, Manuela? E o que é importante se pensar quando se fala de posicionamento de marca? Legal, muito boa questão. Quando a gente fala de posicionamento de marca, a gente serve para qualquer negócio, para qualquer CNPJ. A gente não está falando necessariamente de uma marca grande. Nós podemos sim agregar valor a marcas pequenas e que elas ganhem mercado e sejam crescentes, né, nesse mercado que elas atuam. E aí a gente tem algumas camadas que a gente precisa pensar quando a gente está falando de marca. E aí é desde o nome de marca, né? Às vezes o empreendedor lança sua marca e lança a marca com seu nome, uma marca que não é registrável.
Então, já pensar na nomenclatura da marca é algo que é importante para o empreendedor, para que ele futuramente, quando ele vai ganhando corpo e vai ganhando crescimento, mesmo que seja no mercado local, ele tenha essa marca com força, né? Às vezes a gente cria um nome que, quando a gente cresce um pouquinho, já existe uma outra marca no mercado, então é importante que, por exemplo, a gente tenha um nome registrável. E é super fácil de fazer isso, né? É uma criação mesmo, geralmente podem ter estúdios que podem ajudar, estúdios de branding, né? Estúdios de marca, de criação de marca, mas o empreendedor pode começar por si, né? Pensando, consultando o INPI, que é o instituto, né, de pesquisa, para a gente ver se esse nome é registrável. Então esse é um processo bem importante. Saber se o nome de marca é registrável e ele já existe, se tem alguma concorrência ou se tem alguém que já utiliza esse nome no mercado. Esse é um dos processos. Eu acho que uma coisa que é importante também é a gente já se colocar, quando a gente cria a marca, já se colocar na rede social. Então, é uma forma da gente já ir criando a nossa visão e nosso posicionamento de mercado, né? E também nos colocar, fazer uma pesquisa interessante de mercado para ver quais são os nossos concorrentes similares, para ver o que eles estão fazendo, o que está acontecendo no mercado que a gente está querendo ou vai atuar ou já está atuando. Eu acho que são 3 pontos assim, que são o start, assim, cruciais para a gente começar essa visão de marca no mercado. Tem uma questão legal aí, então, né, que é o registro, para que você não tenha problemas também depois com o registro da marca. Mas tem muito também, eu tenho trazido muito essa discussão, a gente tem falado muito aqui no Rumo Certo, a percepção das ações que se determina para a empresa, das estratégias, elas terem como base o consumidor, né? O cliente, o ponto final, né? É de lá para cá que nos dita algumas ações, né, Manuela? Não é mais ou menos por aí? Quer dizer, é preciso fazer um estudo bem feito, uma consulta bem feita, para saber o que se espera de mim enquanto empreendedor também. Tem um pouco essa relação, quer dizer, a importância, a influência do desejo, até da tendência do consumo, é muito maior, é muito grande nessa decisão, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que o cliente, ele é quem leva a marca, né? Então, assim, a gente precisa testar sempre com o nosso cliente o que está dando certo, o que ele deseja, qual é a influência que ele tem sobre o nosso mercado, sobre a nossa marca. Por isso que eu falo assim, pesquisar é muito importante. O empreendedor é um pesquisador. Alguém que gerencia uma marca é um pesquisador, porque ele precisa estar em contato direto com o cliente, ele precisa estar em contato direto com o mercado. Então, o consumidor, ele sempre nos dá feedbacks. Às vezes a gente costuma dizer que receber uma negativa parece uma coisa ruim, né? Você dizer, o cliente te dizer, eu não gostei disso, ou podia melhorar nisso. Mas o cliente está nos dando sempre a oportunidade da gente melhorar o nosso serviço ou produto para que a gente possa ser maior, para que a gente possa vender mais. Então, ele nos dá o tempo todo insights de como a gente melhorar a nossa marca e de como a gente melhorar o nosso produto ou serviço. Então, o consumidor é a peça fundamental. E hoje, com as redes sociais, com esse movimento aberto da gente consultar o consumidor, é muito fácil da gente ter essa troca. Então, eu posso melhorar de um dia para o outro, eu posso construir uma coisa muito melhor de um dia para o outro, eu posso ampliar a minha rede de contatos de um dia para o outro. Então, o consumidor é o foco, né? É o principal objetivo do negócio, né? Conversar com o meu consumidor. A marca, Sebastião, é um organismo vivo. A marca se comunica. Uma marca que não se comunica, ela não tem posição de mercado. Uma marca precisa se comunicar. E com quem ela precisa se comunicar? Com o seu consumidor. Com quem tem interesse no produto ou serviço que a gente está vendendo. Então, a gente precisa estar sempre falando com essas pessoas para que a gente tenha os insights para a gente melhorar o que a gente está produzindo, o que a gente está servindo, né? Que legal, isso não é muito interessante porque às vezes não, eu acho que você vai me dizer se estou certo, mas há uma frase que diz que quanto mais a gente tenta vender, menos se vende, né? O que vende hoje não é só o produto, né? Eu não procuro um casaco, uma camisa exatamente, né? Procuro o que tem por trás desse casaco e dessa camisa, a identidade que tem, né? Esse é um ativo muito forte, né?
o valor que tem aquela marca nesse sentido, e precisa ser muito transparente, isso muito verdadeiro também, né, Manuela? Porque ao mesmo tempo que a tecnologia facilita em que divulguemos, e ao mesmo tempo que tem uma tendência de sim, de se divulgar cada vez mais o propósito de uma marca, mas a transparência disso é fundamental, né? A transparência com lealdade, não é não? Exatamente. É o que hoje as pessoas chamam de propósito de marca, né? As pessoas não compram uma marca porque é uma camisa ou porque é um biscoito, né? Elas compram o que você está vendendo por trás. Então você está dizendo para mim que o propósito do biscoito que você está vendendo é saudabilidade, eu tenho que confiar nisso. Então, quando eu olhar a lista de ingredientes, eu tenho que encontrar lá que não tem açúcar ou que é integral. Você está me vendendo algo que eu vou acreditar. Quando você faz esse discurso, eu preciso encontrar no teu produto o mesmo discurso, quando eu provo o seu produto. Então, se eu estou vendendo uma roupa sustentável, se eu estou vendendo puro algodão, eu tenho que encontrar no teu discurso a mesma coisa. Não adianta eu ir lá e dizer que eu vendo uma coisa premium e eu chego lá na sua fábrica e as pessoas estão de pé no chão, entende? Eu preciso ter o mesmo tratamento para as pessoas que trabalham comigo do que eu estou falando no meu discurso de marca nas redes sociais. Então, muitas marcas caíram por conta disso, né? Muitas marcas tiveram suas vendas muito afetadas por conta desse discurso diverso do que realmente acontece no dia a dia. Então, é muito importante para que eu tenha um bom posicionamento, para que eu converse bem com o meu cliente, que eu saiba que o que eu estou falando, eu tenho que cumprir. Uma marca precisa necessariamente cumprir a sua promessa. E isso é que chama-se de propósito de marca. Eu vendo uma coisa e eu tenho que entregar essa coisa que eu estou vendendo, né? Seja sustentabilidade, seja educação financeira, seja marca premium, enfim. O que você estiver vendendo, você tem que provar por A mais B todos os dias no seu dia a dia, que é isso que está acontecendo, seja no teu escritório, seja na tua fábrica, em todos os momentos da sua marca, esse discurso tem que estar presente. Inclusive, Sebastião, é importante falar que o seu funcionário, o seu colaborador, enfim, ele é o seu primeiro cliente. Então, ele é uma das pessoas que vai ser o disseminador do discurso dessa marca também. Então, é fácil de você saber se uma marca está falando a verdade ou não quando você conversa com quem está trabalhando com essa marca, com quem está falando sobre essa marca no dia a dia, né? Então, acho que é um ponto crucial, assim, você fazer a promessa e cumprir a promessa. E aí a gente entra num outro desafio, né, que é engajamento, que é ter equipe engajada e entendida sobre esse propósito, sobre essa marca, né? Quero continuar nessa conversa e explorar mais por esse ponto também, daqui a pouquinho no próximo bloco contigo, tá bom, Manuela? Certo. Muito bem, convido você para continuar conosco aqui nessa conversa. Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Hoje estamos falando sobre ações, sobre estratégias, sobre a importância do posicionamento da marca, da sua empresa. E eu estou conversando com Manuela Hoffman, lá de Florianópolis, especialista em marketing. Manuela, seguindo a nossa conversa, a gente falava no bloco anterior da importância do engajamento do colaborador, né? Como as empresas conseguem fazer com que esse engajamento seja efetivo. Eu sei que a gente trabalha aí com uma questão quase que, pode-se dizer, uma questão geracional, em que os novos colaboradores, novos profissionais que estão entrando no mercado, eles têm sim muito essa preocupação, né, com estar ali porque tem uma identidade com aquela marca, mas ao mesmo tempo hoje ninguém está preocupado em formar carreira numa empresa, né, ficar muito tempo, como era a geração dos nossos pais talvez. E aí, como se dá esse engajamento e essa retenção, que é um termo que eu não gosto muito de usar, mas ao mesmo tempo como se faz com que o colaborador
sinta-se parte daquela marca, tenha identidade com aquilo e aí consiga fazer com que isso seja mais eficiente, mais produtivo também. Perfeito, Sebastião. Acho que tem uma questão muito interessante que a gente fala sobre marca, que é a questão de humanização das marcas, né? Marcas, elas têm que necessariamente falar de pessoas para pessoas, né? Então não adianta eu ir lá e vender um discurso de que eu sou uma marca, uma boa marca para se trabalhar, e aí eu chego aqui, eu não tenho flexibilidade de trabalho, eu não tenho como sair para ir no médico, eu tenho um burnout porque as pessoas ficam pressionando para que você tenha resultados e você não tem isso acertado e claro, né, com os gestores. Então, eu acho que assim, quando eu estava falando de promessas de marca, é muito sobre isso também, é sobre a humanização da marca, né? Eu tenho que deixar claro para o meu colaborador, para quem trabalha comigo, quais são os valores dessa marca. Para que eu tenha fit cultural com essa marca. Para que eu olhe para esses valores e pense assim, esses valores são parecidos com os valores que eu tenho na minha vida, no meu dia a dia, e por isso faz sentido com que eu trabalhe aqui. Porque aí, todos os dias, quando eu vier trabalhar, eu encontrarei pessoas também que têm valores parecidos com os meus, porque tiveram muita conexão com os valores da empresa. Então é importante que a gente saiba quais os valores da empresa que a gente está se relacionando, porque querendo ou não, é um relacionamento humano. Eu tenho que vir trabalhar todos os dias perto de pessoas que tenham conexões humanas comigo. Então acho que a promessa e a entrega é a parte mais importante da marca. Eu tenho que me posicionar, sim, eu tenho que falar quem eu sou, sim, mas eu tenho que ter valores claros, né? E aí, se o meu valor é sustentabilidade, eu tenho que entregar sustentabilidade. Se o meu valor no caso da Frank, por exemplo, a gente tem um valor muito claro, um dos valores é franqueza. Então, as pessoas aqui dentro tendem a ser mais transparentes. Se você é uma pessoa que não gosta de transparência no trabalho, talvez esse não seja o lugar certo para você trabalhar. Então é importante que você se conecte com os valores da empresa, porque aí você tem mais chance de ter o fit cultural que eu estava falando para vocês, né? Que é essa conexão com os valores da empresa, e você tende a ficar mais tempo nessa empresa. E aí você falou uma outra coisa interessante, que as pessoas não querem construir carreira. Eu acho que não é esta a questão. Eu acho que a questão é, eu quero construir carreira em lugares que me propiciam autonomia, flexibilidade e que me propiciam também uma outra questão que é reconhecimento do meu trabalho. Então a minha entrega tem que ser valorizada nesse lugar. E aí, para isso, eu preciso estar conectada com os valores. Por isso que é tão importante, né? Você conhecer os valores da empresa e aí você trazer para si. É mais fácil você ficar num lugar que reconheça isso, né? Aí fideliza, né? E aí sim, Exatamente. pode ser que é uma retenção automática, orgânica tem que ser, né? E esse benefício não é só salário exatamente, né? Não é só benefício no fim do ano também, né? Tem toda uma questão aí de vivência, né? Do dia a dia, às vezes uma palavra, né? Um retorno sobre um trabalho é reconhecimento também, né? E aí Você falou um ponto bem importante, assim. Acho que para as novas gerações, o mais importante não é dinheiro, não é ter uma casa, um carro, não é. A gente quer muito mais, nas novas gerações, muito mais ser do que ter. E eu acho que daí por isso que as conexões com os valores são importantes. Que interessante. Então esse é um trabalho que começa lá no recrutamento, né, Manuela? Os RHs têm que ter uma outra visão já também, enquanto recrutar mesmo profissionais, porque aí a gente volta a falar também, como já temos falado muito, sobre as habilidades comportamentais, as soft skills, as habilidades técnicas, né, as hard skills, que é claro, a gente fala bastante isso aqui, parece que é discurso, mas não, isso é importante, isso é ativo, isso dá resultado no final das contas, né? Isso é mensurável, né? Tem como metrificar essas habilidades, por mais que sejam comportamentais, né, Manuela? Certamente. Quando a gente fala de, como se costuma falar na área de pessoas e cultura, né, dentro das empresas, que essa é uma área que o RH está se transformando em pessoas e cultura, Sebastião. Então, ao longo do tempo, mais se fala de trabalhar pessoas e trabalhar cultura do que a gente chama de
um relacionamento, que é esse relacionamento humano, né? E aí, quando a gente tem isso, a gente acaba ficando com as pessoas por mais tempo, porque a gente acaba se relacionando melhor com as pessoas. A gente acaba trabalhando elementos culturais dentro da empresa. A gente acaba trabalhando elementos que são importantes, tipo diversidade, por exemplo, né? Quando a gente fala de cultura, a gente pode falar muito mais sobre diversidade do que simplesmente quando a gente fala de retenção de talentos. Eu reter alguém. Não quero, você falou assim, não gosto dessa palavra, eu também não gosto, porque não é sobre reter alguém, é sobre fazer com que a pessoa te acompanhe dentro do trabalho, né? Você ter um ambiente que propicie inovação, criatividade. E quando eu estou falando de inovação e criatividade, eu não estou falando de tecnologia especificamente, né? No meu caso, atualmente, é sim tecnologia. Mas eu já tive dentro de empresas de alimentação, dentro de empresas de têxteis, e você não necessariamente tem lá um ambiente que é tecnológico, mas sim você tem um ambiente que é possível inovar. Sim, você tem um ambiente humano, você tem um ambiente de troca e que as pessoas são felizes trabalhando, que ficam, sei lá, 5, 10, 15 anos dentro da mesma empresa, né? Eu acho que isso é importante, a gente tem muito isso aqui. A gente tem muito isso aqui na Frank, de trabalhar com as pessoas, falar com as pessoas, estar com as pessoas, para que elas se sintam parte do processo todo de marca, sabe? Não é, elas também têm o carimbo de marca, elas também têm o endosso de marca, quem trabalha com a gente, quem está aqui dentro. E é interessante o colaborador pensar nisso como uma responsabilidade que ele tem nesse processo também, né? Porque a gente também tem muito isso de delegar a responsabilidade à empresa, né? É o empregador que tem que fornecer esses benefícios, essa condição, esse processo, essa visão. Mas enquanto colaborador, e a gente enquanto colaborador é empreendedor do nosso conhecimento, do nosso próprio negócio, que também temos uma responsabilidade, quer dizer, é uma via de duas mãos também, né, Manuela? Certamente, né? A gente tem que... Não é responsabilidade só da empresa fazer a marca. Se você quer que a empresa cresça, você também tem que se mostrar uma pessoa que tem vontade de crescer, né? As pessoas falam assim, é legal trabalhar com grandes marcas. Sim, é legal, mas essas grandes marcas já foram pequenas marcas. E às vezes você está numa marca que está crescendo e a gente tem um caminho, por exemplo, de startups gigantescos, a gente tem uma possibilidade de pequenas empresas gigantescas, é só a gente dar uma olhada nas pesquisas dentro do próprio Sebrae, enfim, né? Uma infinidade de empresas nascendo, uma infinidade de empresas de presença no mercado, né? De franco crescimento, literalmente, e a gente tem a possibilidade de crescer junto com as empresas. Então a gente não pode olhar como, eu vou entrar nessa pequena empresa como um step para eu ganhar uma grande empresa. Não, eu tenho que entrar na empresa e pensar assim, eu vou ajudar essa empresa a crescer, eu vou endossar ela a ser melhor no mercado, eu vou ajudar essa marca que eu acredito e que eu visto a camisa a crescer e ganhar o mercado. Eu vou falar sobre o posicionamento desta marca para que eu engrandeça essa marca e aí sim, a gente sempre fala de vantagens um para o outro, né? Mas quando você fala bem do seu amigo, você sabe que ele também vai falar bem de você, né? Então é uma troca. Por isso que eu falo que marcas falam de pessoas para pessoas. Então a gente fala, a gente absorve o que a marca é e a gente leva isso para o mercado e a gente ajuda a empresa que a gente trabalha a crescer e obviamente a gente ganha mais, a gente vende mais, a gente melhora a posição de mercado que a gente tem. E é mais feliz, fico muito feliz quando você falar disso, dessa tendência. Aliás, essa é uma questão que tem também. A gente, como são as empresas brasileiras, estão com essa consciência já, você pelo seu conhecimento de mercado, ou a gente está muito ainda no discurso e precisa fazer, ou a gente já tem vivenciado muitas experiências positivas assim? Como é que é no Brasil o mercado nosso aqui nesse sentido? Eu acho que a gente tem ganhado muita força em relação a propósito de marca. Eu acho que a gente tem evoluído muito nessa área de pessoas e cultura. Eu acho que a gente tem melhorado muito a nossa visão em relação ao quanto que a gente pode absorver. E outra, a gente é um país extremamente tecnológico, né? A gente tem crescido muito dentro das empresas em termos de tecnologia.
E eu acho que isso é algo que engrandece a nossa visão aí de mercado e de propósito de marca, né? Eu acho que a gente já está muito evoluído. Eu acho que a gente teve uma passagem, mas que hoje a gente está bem evoluído em relação a isso. E é interessante, né, Manuela, ver a tecnologia como uma aliada aí, né? Não é substituta nesses processos, não, né? Quer dizer, a relação, ela parte do princípio de que é cada vez mais humanizada com o uso de toda a tecnologia também, né? Exatamente. Sebastião, é muito importante que as empresas e as pessoas visualizem a tecnologia como um benefício. Por exemplo, aqui a gente tem crescido, aqui na Frank, a gente tem crescido contratações à medida que a plataforma vai crescendo. Então, veja, a gente precisa das pessoas para fazer essa movimentação da tecnologia. E aí a gente precisa olhar para a tecnologia como uma grande aliada das marcas. Sejam elas pequenas ou sejam elas grandes, entendeu? A gente precisa olhar para a tecnologia como uma possibilidade da gente ter um alcance maior, a gente ser mais globalizado, a gente vender mais, a gente ter posições melhores de mercado, do que a gente pensar que a tecnologia vem para roubar posições de trabalho das pessoas, né? Eu acho que é exatamente o contrário. A tecnologia vem para nos trazer possibilidades da gente aumentar a oferta de produtos e serviços que a gente tem, resoluções do dia a dia das pessoas. Veja bem, isso é bem importante, eu não falei antes, mas é muito legal. As marcas, elas resolvem problemas do dia a dia das pessoas. Marcas resolvem problemas do dia a dia das pessoas. Então, quanto mais tecnologia, mais resolução de problemas a gente vai ter e mais pessoas vão estar trabalhando em resolver problemas reais das pessoas. Então, isso é super importante, né? A gente olhar para a tecnologia como uma grande aliada do nosso futuro, do futuro das marcas, seja no Brasil ou no resto do mundo, mas principalmente no Brasil, que tem essa possibilidade de crescimento tão grande, né? E agora, nessa seara, assim, eu gosto de olhar com grandeza mesmo, porque eu vejo um potencial muito grande no nosso país, da gente potencializar o que a gente tem e usar a tecnologia a nosso favor, para que a gente seja ainda maior, mais interessante, mais importante, que a gente tenha marcas cada vez maiores e mais visíveis para o mundo inteiro. Muito bom, muito bom. Manuela, foi um prazer enorme, um aprendizado conversar com você aqui. Muito bom pelos seus esclarecimentos, pela troca, pela partilha sua aí nos seus conhecimentos, que isso não se esgota, esse assunto não se esgota nunca, né? A gente vai sempre falar e vamos tornar isso cada vez mais dia a dia, né? Com troca de conhecimento, com informações, a gente só ajuda. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Um abraço grande para você. Eu que agradeço, muito obrigada. Um abraço para vocês. Se precisarem, estamos sempre por aqui para falar sobre o tema de gestão de marca. Fiquem à vontade. Muito bem, e muito obrigado a você que acompanhou o Rumo Certo de hoje até aqui. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.